Perfeito, professor. Então temos aí muitas interpretações, de fato, muitas consequências, né, para a gente trabalhar em cima dessa fala do ministro aí nessa entrevista. Segundo aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente não teria como ideia dar um golpe porque nomeou antecipadamente os comandantes indicados e solicitados pelo governo Lula. Lembrando que no dia 28 de dezembro de 2022, Bolsonaro nomeou o general Júlio César de Arruda para assumir o comando do Exército. O nome foi sugerido por José Múcio, inclusive. Esse movimento promovido por Bolsonaro, à época, o exime de responsabilidade, na sua opinião, não muda a situação, já que as investigações apontam que as tratativas golpistas foram encerradas após a diplomação de Lula no dia 12 de dezembro, 16 dias antes, professor? Veja, dificilmente muda o cenário. Por quê? Porque o processo que tem o seu ápice em 8 de janeiro de 23, ele iniciou muito antes, com um processo de politização das Forças Armadas, ou seja, tivemos um número crescente de militares na política, tivemos no governo Bolsonaro a maior quantidade de militares em cargos de gestão pública na administração direta e indireta, proporcionalmente em números maiores do que no regime militar, e tivemos, por sua vez, uma politização e atuação, inclusive, política de líderes militares durante o período. Isso, em grande medida, é fundamental para entender que dois preceitos básicos, que inclusive o Múcio chama atenção, não estavam plenamente em ordem nesse período, que é aquele da hierarquia e aquele da disciplina. Ou seja, existe uma cadeia de comando. O presidente, que é o comandante em chefe das Forças Armadas, por dever de ofício, comanda, e ele deve ser ciente da ação dos seus subordinados. E, em última instância, ele é o responsável pelo aquilo que é feito e pelo aquilo que não é feito. Os dados que nós temos até o momento sobre o inquérito relacionado ao golpe, a tentativa de golpe, aponta muito claramente que Bolsonaro e seu círculo interior sabia do que estava acontecendo. Somado a isto, militares que estavam na política, como por exemplo Braga Neto, entre outros, participaram desse processo, inclusive outros militares que se encontram no momento presos em presídios militares. Nesse sentido, é muito difícil argumentar que Bolsonaro não teve nada a ver com isso, que ele não sabia do que estava acontecendo e de que ele não insuflou um processo de ruptura. Se nós lembrarmos, ainda no contexto de 2019, Bolsonaro fez um discurso, um comício na frente do quartel-general do Exército, no qual falava e enunciava elementos de ruptura da ordem, por exemplo. Ou seja, é uma sinalização muito forte, sinalizando para um lado, para uma falência e crise das instituições democráticas e de representação, e segundo, buscando trazer para o seu pleito político uma instituição de Estado, que deve ser preservada. O Brasil, como um país democrático, precisa de forças armadas, precisa de exército, marinha e aeronáutica bem adestrados, treinados, disciplinados e bem equipados para a garantia das missões constitucionais atribuídas às forças. É por isso que a sua participação política ou captura para a política é profundamente indesejável, não apenas para a democracia, mas também para a qualidade operacional do poder militar brasileiro. É por isso que tudo que a gente está vivenciando e essa crise agora, na verdade, ela tem a ver agora com o tentar salvar os anéis, ou pelo menos os dedos, ou seja, a anistia e a tentativa de voltar a Bolsonaro a ter direitos políticos para 2026, buscando manter o seu passe elevado e movimentar a base eleitoral que ele ainda possui orbitando em seu nome.